Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, 1 e 2. Note que havia uma obra a ser feita, um grupo que se dispôs a fazê-la, mas a decisão final foi do Espírito Santo. Hoje, muitas decisões são tomadas pelos líderes das igrejas, sem sequer submetê-las ao Espírito Santo. Ele tem sido relegado a um simples espectador. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Felipe Amorim e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Que todos os membros das nossas igrejas aprendam que é o Espírito Santo quem merece a primazia em tudo. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode baixá-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Obrigado a você que está aí conosco, que está aqui nesse sábado, um feliz sábado para você. É muito bom estarmos juntos para a gente estudar a Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar aqui você que nos assiste pela TV Novo Tempo, você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, você que está nos nossos meios digitais, no NT Play, talvez nas nossas redes sociais. Muito obrigado porque você está aí conosco e porque nós podemos dividir esse momento de crescimento espiritual, porque sempre que a gente estuda a Palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente. Eu quero fazer um convite para você nesse momento, que é um convite para você se concentrar na Palavra de Deus. Você já ouviu os arautos do Rei cantando, nos inspirando a chegarmos mais a Jesus? Nós já fomos preparados espiritualmente para que nesse momento a gente possa estudar a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente encontra todas as informações a respeito da salvação. E é na Bíblia que a gente, através do estudo da Bíblia, que a gente recebe o dom do Espírito Santo. E o que eu quero falar com você hoje é exatamente sobre o Espírito Santo, que é essa necessidade tão urgente da igreja hoje e a nossa necessidade pessoal. Por isso, antes de nós abrirmos a Palavra de Deus, eu quero convidar você para orar. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre mim, sobre você, para que a gente possa sair desse momento de adoração reavivados pela Palavra de Deus. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade para estudar a Tua Palavra através desses meios de comunicação. Agora, Pai, eu te peço a unção do Espírito Santo sobre mim, que vou expor essa palavra, sobre todas as pessoas que estão me assistindo, me ouvindo, para que nós possamos receber o Teu recado nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você tem uma Bíblia aí? Então, abra a sua Bíblia para que a gente possa estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 19. O livro de Atos é um livro que conta o início da igreja cristã, como essa igreja, esse movimento ao qual muitas pessoas no mundo pertencem, 1/3 da população mundial é cristã. Esse movimento surgiu pequenininho lá na Galileia, a partir dos ensinos de Jesus e a partir do trabalho dos discípulos e dos apóstolos.
E o livro de Atos nos ajuda a entender quais foram os elementos que foram importantes para que a igreja tomasse corpo, para que a igreja crescesse e cumprisse a sua missão. E sem dúvida alguma, o elemento mais importante da igreja cristã primitiva era o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo estava com eles. Aliás, se você analisar, você vai perceber que no Novo Testamento, o Espírito Santo é citado 10 vezes mais, você sabia? No Antigo Testamento, nós temos 88 citações a respeito do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos 325 citações do Espírito Santo. Essa é uma proporção 10 vezes maior, o que nos indica que a atuação do Espírito Santo ali no início da igreja cristã foi fundamental. Mas essa atuação também é fundamental nos dias em que nós vivemos. E, infelizmente, tem muitas pessoas dentro do cristianismo que estão vivendo no automático, vivendo sem a unção do Espírito Santo. Tem um teólogo chamado Karl Bates, ele falou uma coisa intrigante e preocupante. Ele diz o seguinte: se Deus resolvesse retirar o Espírito Santo da igreja na atualidade, 95% das coisas que são feitas continuariam sendo feitas e ninguém sentiria falta. Mas se Deus resolvesse retirar o Espírito Santo lá da igreja primitiva, 95% das coisas que eles faziam deixariam de ser feitas. Interessante, não é? O Espírito Santo era o fator de motivação do trabalho. O Espírito Santo era a pessoa da Trindade que fazia com que eles avançassem na pregação do Evangelho. Aliás, foi Jesus quem falou, não é? Eu vou, mas eu enviarei o outro Consolador. Na língua grega, o Paráclitos. Eu gosto dessa palavra do grego, porque Paráclitos é aquele que está ao lado. Olha que coisa linda! O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para que a gente possa vencer as batalhas espirituais. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí em Atos no capítulo 19. Nesse trecho da Bíblia, nesse capítulo, nos primeiros 20 versículos, há uma história a respeito da atuação do Espírito Santo no início da igreja cristã. É uma história que envolve o apóstolo Paulo, mas envolve especialmente o poder dessa pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. E essa história tem muitos detalhes, é lógico que a gente não vai conseguir falar de todos os detalhes dessa história nesse nosso tempo, que é curtinho, mas você pode, depois que terminar aqui a nossa adoração especial, você pode parar e ler esse capítulo diversas vezes. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas agora eu quero ler a primeira parte desse versículo, desse capítulo, Atos, capítulo 19. Nós vamos ler aí os primeiros versículos. Acompanhe comigo. Paulo em Éfeso, é o título que tem aqui na minha Bíblia. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Esse aqui é o início da nossa história, e essa história acontece na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante para o contexto bíblico, e para a nossa história, entender que cidade era essa, quais as características de Éfeso, é fundamental para a gente ver a profundidade do trabalho do Espírito Santo lá. Éfeso era uma cidade portuária.
Nesse período aqui dessa história, ela já não era a cidade mais importante do ponto de vista comercial. Ela já tinha sido mais importante, mas ainda existia um comércio muito forte em Éfeso aqui, que causava um movimento muito grande naquela cidade. Além disso, Éfeso era o cruzamento de várias estradas que ligavam norte a sul daquela região. Ou seja, era uma cidade muito frequentada por pessoas de diversas nações que falavam muitas línguas diferentes. Além disso, existia o principal fator de movimentação em Éfeso. Lá em Éfeso existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou da deusa Diana. A adoração à deusa Diana era um fator de muita movimentação social naquela cidade, lá em Éfeso. Aquele era um centro de adoração pagã à deusa Diana. Muitas pessoas ganhavam dinheiro com essa adoração, porque faziam mágicas em nome de Diana, faziam algum tipo de ocultismo em nome da adoração para essa deusa e ganhavam muito dinheiro com esse tipo de atividade. Ou seja, Paulo estava chegando para pregar o evangelho, para fundar uma igreja, para fortalecer a igreja, numa cidade extremamente difícil de se pregar o cristianismo. Para você ter ideia, a deusa Diana era considerada uma das mais importantes da antiguidade. E a estátua da deusa Diana que estava lá no templo, segundo a tradição deles, havia caído do próprio céu. Era muito complicado pregar o evangelho naquela cidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. O Espírito Santo que usava Paulo era muito mais poderoso do que a deusa Diana e a sua adoração. Não é à toa que a cidade de Éfeso, de um centro religioso pagão, passou a ser ali no 1º século e no 2º século uma das principais cidades cristãs. Isso mesmo, o Espírito Santo que trabalhava em Paulo e que trabalhou naquela igreja, transformou a cidade de Éfeso de uma cidade pagã em uma cidade cristã. E a adoração à deusa Diana foi esquecida, porque passou a se adorar Jesus Cristo. É muito lindo isso, né? Não existe barreira para o poder do Espírito Santo, nem em grandes cidades e nem na nossa vida. Se você tem dificuldades espirituais, o poder do Espírito Santo pode atuar na sua vida de tal forma que, assim como Éfeso foi transformada, você também vai ser. Agora você acompanhou comigo a história, né? Paulo chegou lá e ele encontrou um grupo de 12 homens que eram cristãos já, que já eram discípulos, segundo o texto bíblico. E ele faz uma pergunta para aqueles homens. Ele pergunta assim: vocês já foram batizados pelo Espírito Santo? Vocês já conheceram o Espírito Santo? E a resposta daqueles homens é bem interessante, porque eles dizem assim: nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Interessante, não é? Aqueles homens estavam começando a sua caminhada cristã, mas eles ainda não tinham informações, ou todas as informações, a respeito do cristianismo. E veja, isso não tem problema. Isso não desqualificava aqueles homens para serem cristãos, porque na medida em que eles iam adquirindo conhecimento, eles iam colocando em prática. Na verdade, esse é o segredo da vida cristã. Você não precisa saber de tudo. O que você precisa é colocar em prática tudo o que você sabe. Aqueles homens então foram informados a respeito do Espírito Santo. Segundo eles tinham sido batizados no batismo de João Batista. Mas o próprio João Batista, lá em Marcos 3,11, dizia que o batismo dele não era suficiente. Ele disse assim: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. E então a Bíblia diz que aqueles homens foram rebatizados. Eles foram batizados agora com todo o conhecimento novo que eles haviam adquirido. E o texto bíblico diz que eles começaram a falar em línguas. Logicamente, essas línguas aqui que o texto bíblico menciona são outros idiomas. Não esqueça, eles estavam em Éfeso. E Éfeso era uma cidade cosmopolita,
Portanto, tinha muita gente lá de outras nações que falavam outros idiomas, e naquele contexto o dom de línguas era muito importante. Ou seja, Deus deu para eles o dom de falar em outros idiomas. Não eram línguas incompreensíveis, eram apenas outros idiomas para que aquela mensagem pudesse se espalhar. Nesse momento, então, Paulo, ele continua a sua pregação. Ele teve aquele momento com os 12 e depois ele continua a sua pregação, e eu quero que você volte para a Bíblia comigo a partir do versículo 8. Não feche a sua Bíblia, nós estamos em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8 agora. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho. Caminho era o nome do cristianismo lá no primeiro século. Diante da multidão, Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. É interessante que Paulo não desanimou quando ele foi rejeitado ali pelos judeus e pelos gregos. Ele simplesmente mudou de lugar e continuou pregando, porque a motivação de Paulo era o Espírito Santo, não a resposta das pessoas. E a gente precisa aprender isso com Paulo. Nós não podemos nos motivar pelo que os outros falam e nos desmotivar pelo que os outros falam. A nossa motivação espiritual precisa ser o Espírito Santo. E ali Paulo continuou a sua pregação, até que o texto bíblico faz uma mudança aqui. O autor do livro, que é Lucas, ele faz uma mudança, como se ele estivesse fazendo uma transição no texto bíblico. E ele diz aqui a partir do versículo 11: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e o espírito maligno saía deles. Que poder, não é? Peças de roupa de Paulo eram levadas para pessoas que estavam doentes, distantes, e as pessoas eram curadas. Logicamente, não pela peça de roupa, mas pelo Deus que aquela peça de roupa representava e que Paulo tanto servia. Mas é interessante a gente analisar aqui a palavra usada para milagres, porque talvez na sua Bíblia esteja escrito como está na minha aqui. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. Não sei se você sabia, mas a palavra milagre aqui no original, no grego, é dinamis. A mesma palavra que dá origem na nossa língua a dinamite, ao poder. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: Deus dava a Paulo muito poder. E esse poder era dado pelo Espírito Santo. E sabe como é que a gente sabe disso? É que essa mesma palavra, dinamis, é usada em outro texto de Atos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Lembra o que está escrito lá? E recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A palavra poder, lá em Atos 1,8, é a mesma palavra para milagres aqui em Atos 19, no versículo 11. Dinamis. É o poder de Deus que vem para explodir o mal que está em nós e para estabelecer o reino de Deus com todos os seus princípios na nossa vida. Era assim que Paulo vivia. Paulo vivia com o poder de Deus movendo a sua vida, movendo a vida de tal maneira que Paulo não tinha medo. Você consegue perceber aqui Paulo enfrentando crítica, Paulo enfrentando pessoas que queriam desanimá-lo, Paulo enfrentando uma cultura que era contrária à sua pregação, que era a cultura da deusa Diana, a cultura de Éfeso pagã. Aquele poder que habitava em Paulo movia Paulo em direção à vontade de Deus. Aliás,
um dos efeitos do Espírito Santo na nossa vida é exatamente nos mover em direção à vontade de Deus. Todas as pessoas que recebem o Espírito Santo são movidas à obediência, porque esse é um dos trabalhos do Espírito Santo em nós. E aqui está Paulo, obedecendo exatamente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Mas começa uma nova fase nessa história aqui do capítulo 19, porque muitas pessoas observavam o que Paulo estava fazendo. Existia muita gente, como eu te disse no começo, que ganhava dinheiro com mágicas, ganhava dinheiro em nome da adoração de Diana. E quando essas pessoas observaram Paulo fazendo tantos milagres em nome de Jesus, alguns começaram a pensar assim: bem, nós podemos ganhar muito dinheiro com essa mágica de Paulo. Nós podemos ganhar muito dinheiro com esse tal de Jesus a quem Paulo prega. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a usar a mesma fórmula que Paulo usava. Você quer ler isso comigo na Bíblia? Vamos acompanhar a partir do versículo 13 do capítulo 19. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo, olha o que eles diziam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Você já parou para imaginar essa cena aqui? Porque aqueles homens, os 7 filhos de um sacerdote, que não tinham herdado nenhum tipo de espiritualidade do seu pai, mas que ganhavam dinheiro fazendo coisas do mundo do ocultismo, eles observaram Paulo e disseram assim: nós vamos usar a mesma fórmula que Paulo usa, para que a gente tenha o mesmo sucesso que ele tem, para que finalmente a gente ganhe dinheiro com isso. Então eles encontraram o endemoniado e falaram as palavras que nós lemos aqui, que nos ensinam muito. Eles disseram: nós expulsamos vocês, ou você, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Veja, isso é no mínimo ridículo, porque aqueles homens achavam que só em falar o nome de Jesus eles teriam algum tipo de poder. Aliás, fazia parte da literatura judaica antiga uma tradição que dizia que se você pronunciasse o nome de Deus, o nome indizível de Deus, aquela pronúncia traria poder sobre a sua vida. E aqueles homens parece que estão usando essa tradição judaica para tentar usar o nome de Jesus. Quando eles dizem isso para o demônio: eu expulso você em nome de Jesus, a quem Paulo prega, os demônios dão uma risada deles. E a Bíblia diz, registra que Lucas registrou essa frase do demônio, que nos ensina muitas coisas. Nós não temos muito a aprender com o demônio, a gente tem que aprender com Deus. Mas essa frase que o demônio disse aqui nos ensina coisas profundas. Porque o demônio disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Você já parou para pensar nisso? Naquele momento nós tínhamos o demônio zombando daqueles que estavam usando o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Sabe qual era o problema daqueles homens? Não era usar o nome de Jesus, era usar o nome de Jesus sem ter intimidade com Jesus. Quando eu leio esse versículo, eu sempre me lembro de Tiago capítulo 4, versículo 7. Você lembra o que está escrito lá? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E você consegue fazer o contraste entre esses dois textos? O texto de Atos capítulo 19, aqui no versículo 15,
e o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, em Atos, você tem um grupo de pessoas dos quais o demônio zomba. E em Tiago 4, 7, você tem um grupo de pessoas dos quais o diabo foge. Qual é a diferença entre esses dois grupos? A diferença é muito básica, mas extremamente importante. O grupo de Atos, que dizia, saia em nome de Jesus a quem Paulo prega, era um grupo que achava que só a aparência iria fazer ou iria transformá-los em cristãos. Era um grupo que achava que por falarem o nome de Cristo, eles estariam vivendo o cristianismo. O grupo de Tiago 4,7 é totalmente diferente. O grupo de Tiago 4,7 estava sujeito a Deus, submisso a Deus, obediente a Deus, com o coração aberto para Jesus. E isso faz toda a diferença, queridos. Porque infelizmente hoje nós ainda temos pessoas que vivem um cristianismo de fachada. Um cristianismo que é só da boca para fora, um cristianismo que diz, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. É um cristianismo que quer usar o poder de outras pessoas, que querem ter poder por tabela. Atos nos mostra que se nós não tivermos uma intimidade com Cristo, se o Espírito Santo não for parte da nossa vida, não habitar em nós não teremos poder. Já em Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, são dois grupos bem distintos. De um grupo o diabo zomba, do outro grupo o diabo foge. E a minha pergunta para você é, de qual grupo você faz parte hoje? Você faz parte do grupo daqueles de quem o diabo zomba, porque você frequenta uma igreja, porque você de vez em quando canta uma música cristã, porque de vez em quando você pega uma Bíblia, mas de verdade, você não tem relacionamento com Jesus, você não tem intimidade com Jesus, a palavra de Jesus não é aquilo que define a sua vida? Ou você faz parte daqueles de Tiago 7 que diz, Senhor, eu estou aqui, habita em mim e me transforma, para que eu possa finalmente fazer a sua vontade, para que eu possa ser obediente e para que quando eu caia nos teus braços, o Senhor me erga de novo e a gente continue nessa caminhada. De que grupo você faz parte? Dos que são zombados pelo demônio ou daqueles dos quais o demônio foge? É muito importante pensar nisso, porque, queridos, um cristianismo sem o Espírito Santo é um cristianismo apenas de fachada, apenas de faz de conta, e não é esse tipo de cristianismo que nos levará para a eternidade. Só o relacionamento íntimo com Jesus, através do Santo Espírito, nos levará a um cristianismo genuíno. Bem, aí continua o texto bíblico, porque a partir do versículo 17, Atos 19, a partir do versículo 17, diz assim, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de poder ou de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E eu gosto disso aqui, porque quando Paulo fazia milagres, quando os discípulos de Jesus expulsavam o demônio, não era o nome de Paulo que era exaltado, não era o nome dos discípulos que eram exaltados, era o nome de Jesus. Continua no versículo 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia.
Sabe qual é o primeiro e maior efeito da presença do Espírito Santo na vida das pessoas, da conversão na vida das pessoas? É a disposição, a mudança de vida. Você leu comigo agora nesse finalzinho? Muitas pessoas que trabalhavam naquela magia, que trabalhavam enganando as pessoas, ganhando dinheiro a partir daqueles rituais ocultistas, muitas dessas pessoas, segundo o texto bíblico, se converteram, aceitaram a mensagem, entenderam que precisavam de relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que essas pessoas abriram mão de coisas extremamente caras. Você leu comigo aí no texto bíblico que eles pegaram os seus livros de rituais, e eles colocaram numa fogueira em praça pública. E a Bíblia nos dá o valor daqueles livros ali. Ela diz, calculando o valor, chegou a 50.000 dracmas, ou 50.000 denários, talvez tenha na sua Bíblia. Você sabe quanto isso correspondia em dias de trabalho? Isso correspondia a 136 anos de trabalho. Era muito dinheiro. Mas aqueles homens não perderam dinheiro apenas porque queimaram seus livros. Aqueles homens perderam dinheiro porque eles deixaram para trás todo o lucro que aquela vida trazia. 136 anos de trabalho jogado na fogueira. Sabe por quê? Porque finalmente eles tinham recebido o Espírito Santo. Queridos, eu não sei se você tem alguma coisa na sua vida que é tão cara, que você não está disposto a abrir mão por causa de Jesus. Talvez seja a sua estética, talvez seja um relacionamento, talvez seja um pecado, uma tendência ruim, talvez seja dinheiro, não sei. Mas olha para esses homens da Bíblia, quando eles receberam a Jesus, eles jogaram fora a sua principal fonte de lucro e coisas valiosíssimas foram para a fogueira, em nome de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, nada tem mais valor do que Ele. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo entra na nossa vida, nada tem mais valor do que os princípios de Deus. E aí, queridos, a tua vaidade, o teu dinheiro, o teu status social, tudo vai para a fogueira. Porque você entendeu, através do Espírito Santo, que a vida com Cristo é mais valiosa do que qualquer coisa. Conta-se a história de um homem chamado Lao Tse. Ele era chinês e ele foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia lá na China. Lao Tse era um camponês, trabalhava plantando, colhendo, mas ele tinha uma grande frustração na vida dele. Ele queria muito pregar o Evangelho, muito. Mas ele era analfabeto, portanto não conseguia ler a Bíblia. E ele tinha um problema de memória muito grave. Ele esquecia coisas que as pessoas tinham falado para ele havia minutos. Então, um dia, Lao Tse resolveu fazer uma oração. Era um sábado, como hoje. Ele se ajoelhou na sua casa e ele começou a orar dizendo: Senhor, eu quero pregar. Senhor, eu quero pregar. Eu quero entender a Tua palavra, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Senhor, me dá esse privilégio. Me dá essa bênção. E a história diz que Lao Tse orou o sábado inteiro. Ele ficou em oração pedindo o poder do Espírito Santo o sábado inteiro. Em um momento da sua oração, ele ouviu nitidamente uma voz dizendo para ele: leia o Salmo 62.
Ele estranhou, como assim leia o Salmo 62? Eu sou analfabeto. E a voz disse de novo, leia o Salmo 62. Aquele homem correu para a Bíblia que ele tinha ganhado no dia do batismo. Ele abriu no Salmo 62 e, para sua surpresa, ele entendeu a primeira palavra. Ele entendeu a segunda palavra. E ele continuou entendendo. E ele não só entendeu, como ele decorou o Salmo 62. Naquela hora, depois que ele decorou, ele saiu correndo para a casa do líder da sua igreja. E ele chegou dizendo, eu aprendi a ler, eu consigo decorar. E ele recitou o Salmo 62. E ele continuou lendo a Bíblia, e continuou aprendendo, e continuou pregando. E naquele ano, Lao-Tse levou 180 pessoas ao batismo, porque ele foi batizado primeiro pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos urgentemente do batismo do Espírito Santo. Não para a gente fazer milagres, não é isso. O batismo do Espírito Santo não vem para a gente falar coisas estranhas, cair ao chão e ficar fazendo coisas que são muito estranhas e completamente alheias àquilo que o Espírito Santo faz em nós. O batismo do Espírito Santo vem sobre nós para que a gente tenha poder para vencer os nossos pecados e pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Mas com o Espírito Santo, você vai conseguir tudo. Tudo o que Deus quiser fazer através de você. Por isso, nesse momento, com a minha Bíblia na mão, porque é através desse livro que o Espírito Santo fala conosco. Com a minha Bíblia na mão, eu tenho um apelo para você. Você que está aí na sala da sua casa. Você que está me assistindo pelo seu celular, pelo seu computador, me ouvindo pela rádio. Que tal abrir o coração e dizer, Espírito Santo, habita em mim. Habita em mim de tal forma que o Senhor me use. E veja, não queira usar o Espírito Santo, não é você que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa você, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Que tal pedir para o Espírito Santo habitar em você? Essa é a nossa maior necessidade. O batismo do Espírito Santo. Que Deus habite em nós. A gente tem buscado tantas coisas, não é? A gente tem buscado dinheiro, a gente tem buscado status social, a gente sua a camisa no nosso trabalho, mas a gente tem buscado tão pouco o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estudar. Tudo isso faz parte da vida de um cristão. Tudo isso. Mas a minha e a sua maior necessidade não é de dinheiro. A minha e a sua maior necessidade não é nem de saúde. Nós não precisamos de mais coisas. Nós não precisamos de mais métodos. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus está perto de voltar. E Ele nos deixou uma missão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Mas essa missão, queridos, ela pressupõe uma espera. Antes de ir, nós temos que ficar.
Há um texto no final do livro de Lucas, o último versículo do livro de Lucas, o mesmo autor de Atos, ele diz assim, Jesus falando, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder. Amigos, talvez você seja um cristão já há tanto tempo, mas você ainda não conseguiu vencer as suas tendências ruins. Sabe quem é que vai te dar isso? O Espírito Santo. E eu oro muito, muito mesmo, para que o Espírito Santo me batize todos os dias um pouco mais. E eu quero orar agora, para que Ele faça isso de novo em mim e em você também. Se puder, feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Pai, Espírito Santo, nós precisamos do Teu batismo. Nós queremos vencer na caminhada cristã. Nós queremos que através de nós, o Senhor possa fazer milagres tremendos. Então, Pai, nós abrimos a nossa vida para que o Senhor habite em nós e faça de nós o que o Senhor quiser. Nos batize com o Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, não porque nós merecemos, mas confiando na promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de nos enviar o Consolador. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.